Fala galera, Timo Online, e nesse vídeo vou falar sobre o quinto episódio da sétima temporada de Black Mirror, Eulogia. E nesse episódio vamos acompanhar um homem recluso que revive memórias intensas ao conhecer uma tecnologia revolucionária que permite entrar em fotografias do passado. E o episódio foi bem legal, é um episódio muito mais focado em drama, onde o Philip vai contar a vida dele, tudo que ele passou, os problemas que ele viveu e tudo que fez ele chegar a esse ponto. Lógico, tudo isso sendo coordenado por uma inteligência artificial que vai conversando com ele, discutindo algumas coisas, vendo tudo que ele fala por outro olhar, por um olhar que talvez o próprio Philip não tenha visto. Então esse episódio vai se centrar nessa parte sobre o drama, sobre a vida e sobre as coisas que deixamos passar batido, coisa que nós não percebemos por estarmos focados em outro ponto, em outro objetivo. Então, às vezes, algo importante passa batido de lado. A gente acaba nem dando atenção, nem vendo, e essa coisa era uma coisa que poderia mudar nossa vida, poderia mudar nossa perspectiva. E é sobre isso que o episódio fala. Não é um episódio complicado, não é um episódio grandioso, é um episódio legal, ele é bem simples e vai bem direto ao ponto. E lógico, tem uma grande lição de moral no final do episódio que eu achei muito boa. E os personagens são muito bons, são bem trabalhados, são personagens com ótimas histórias de fundo. E as atuações também são muito boas. São atuações convincentes e que conseguem passar pra gente o sentimento dos personagens. E a dublagem também ficou muito boa. Tem a mesma qualidade do áudio original. É uma dublagem convincente, com vozes que combinam com os personagens e também consegue passar pra gente o sentimento dos personagens. E por conta disso, eu preferi assistir dublado do que no áudio original. Então galera, se vocês querem um episódio mais focado em drama, assistam esse que não irão se arrepender. Mas bom, agora eu vou falar do final, e se não quiser spoiler, pode fechar o vídeo, mas não se esqueça, deixe o like, se inscreva no canal. E bom, vamos falar sobre o final. E no final, na minha opinião, a lição que fica é sobre toda a história tem dois lados, o seu lado e o outro. Porque basicamente a história toda foca no Philip, falando que a Carol abandonou ele, tratou ele mal, largou ele por outros, etc, etc. Só que o Philip não percebia as coisas que ele também fazia com a Carol, tudo que ela passava. Ele não percebia e às vezes não se importava com os sentimentos dela, porque ele queria ser o foco da atenção a todo momento, e ele só focava nele mesmo, enquanto a Carol passava por situações que ele achava que ela estaria feliz, mas ela não estava, ela estava incomodada, como foi sobre a situação da festa, que ele achou que ela passou a festa agarrada num cara, mas na verdade não. Ela estava em outro lugar a todo momento, e o cara só estava incomodando ela em uma certa ocasião. Só que ele não percebeu isso ou não se lembra disso mais. Então ele ficou remoendo aquela memória e criando mais e mais raiva, porque ele mesmo criou essa memória na cabeça dele. Como foi também em vários outros casos, quando ele mesmo traiu a Carol, mas ele falou que não tinha traído, que era uma outra coisa, era completamente diferente. Mas tudo isso mostrou que o lado dele não era a verdade, era uma história que ele criou para satisfazer o seu próprio ego. Enquanto a história é real, tanto ele quanto ela erraram em algumas ocasiões, mas os dois tanto erraram quanto acertaram. Então ninguém devia nada para ninguém. Era uma situação que acontecia. Só que ele nunca deu a oportunidade de enxergar o outro lado da história, porque ele ficou cego pela raiva, pela bebida, e por conta disso, ele acabou preso onde ele está agora, porque ele remoeu uma raiva, remoeu um rancor que na verdade nem precisava existir. Tudo foi fruto da própria imaginação dele, da própria criação dele. Ele fez com que as situações, que eram situações normais do cotidiano, virassem situações ruins na própria mente dele. Então o final não é nem sobre perdoar, sobre perdão, não é isso. O final é sobre ouvir o outro lado,
o que o outro lado tem a dizer, mas ouvir de verdade, e não apenas entrar pelo ouvido e sair pelo outro. Mas bom, é a minha opinião e a de vocês. Já assistiram o episódio? Comentem aqui embaixo o que acharam, e se gostaram do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, e é isso. Valeu, falou!